Você tem um BB-8? Tem? Ou não? Salve, salve pessoal! Estamos aí com mais um vídeo e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Idade Média. Idade Média é um assunto também extremamente longo, complexo, a exemplo dos outros que eu já comentei com vocês ali sobre Roma. Roma eu dei uma super, mega, hiper, ultra enxugada, falei ali em uma parte só. Revolução Francesa eu já optei por dividir em duas partes. E a Idade Média eu vou dividir em três. Então, também, quando a gente fala sobre Idade Média, temos questões teóricas importantes. Por quê? Porque, muitas vezes, a Idade Média é retratada como Idade das Trevas. Por que a Idade das Trevas? Você vai lembrar imediatamente. Peste negra, guerras, revoltas camponesas, as famosas jaqueris, ou jaqueris, sei lá como se diz isso. Nós vamos ter também países, assim, tipo Noruega, né, lá no século XIV, com 2/3 da população morrendo por conta de doenças, principalmente a peste. Enfim, né, a igreja com a ideia de basicamente dominar toda a cultura e as pessoas só se preocuparem, né, com Deus e coisa do gênero, no sentido de, tudo é vontade de Deus, eu não tenho capacidade de ação nenhuma, então eu sou um mero instrumento da vontade divina, e assim por diante, estamos fadados a esse mundo de caos, medo e destruição. Isso aconteceu em certa medida? Podemos dizer que sim, mas também a gente não pode tomar isso como uma visão total sobre o período. Existia um poder da igreja muito grande? Existia. As pessoas eram super religiosas naquele contexto? Eram, até porque se você não fosse cristão, o cristianismo era a religião oficial, você estava fora do clube. Então você era um inimigo da única fé considerada verdadeira, correta a ser seguida. Mas, por exemplo, foram as igrejas foi a igreja, melhor dizendo, a instituição, com I maiúsculo, que foi responsável pela criação das primeiras universidades. Então, como assim não havia produção de conhecimento? Nós temos uma série de religiosos importantes, talvez os dois mais famosos, os mais importantes são Tomás de Aquino e Santo Agostinho, principalmente São Tomás de Aquino, produzindo, né, muitas obras, a Suma Teológica é a mais famosa de todas, mas altamente influenciados pelas ideias clássicas greco-romanas. A gente tem o surgimento da filosofia escolástica, que era a mistura justamente dos princípios greco-romanos, principalmente gregos, principalmente a filosofia aristotélica, com as concepções religiosas da igreja medieval. Então, como assim os caras não tinham cultura, não tinha saber ou coisa do gênero? A gente chama de Idade das Trevas muitas vezes por causa de uma visão iluminista. Então, o iluminismo, ele acabava retratando os períodos anteriores, a formação do seu movimento, né, enfim, do movimento iluminista, como um período de trevas, onde as pessoas viviam basicamente no obscurantismo. É uma questão bastante complicada, mas a gente não pode cair nessas armadilhas de tomar, assim, essas verdades absolutas, né, e ir defendendo elas com unhas e dentes. Não é esse o objetivo da história. Mas enfim, a Idade Média então é um período extremamente longo, temos aí basicamente quase 1000 anos, né, de história. A gente tem o início formal para a história, né, lá no ano 476, com a invasão de Roma pelos povos bárbaros, e aí a Idade Média termina em 1453, com a invasão de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então nós temos aí um período extremamente longo, variado em suas questões culturais, enfim, que a gente vai abordar ao longo então de 3 vídeos. Então a Idade Média começa, como eu falei agora há pouquinho, com a invasão do Império Romano, e a gente tem que comentar também algumas coisas importantes sobre esses povos que invadiram o Império Romano, os povos bárbaros. É lógico que eles não se chamavam de bárbaros. Aí entra uma coisa meio Game of Thrones, assim, né? Os povos que viviam para além das muralhas, para além dos limites do Império Romano, eram chamados de bárbaros pelos romanos. Por quê? Porque todo povo que o romano não compreendia a cultura, ou não compartilhava a mesma cultura que ele, o romano chamava de bárbaro. Só os gregos não eram bárbaros, porque os romanos são herdeiros da tradição grega. Então, a gente tem aí, né, coloca tudo num balaio só, né? Os povos bárbaros, ou os povos germânicos. Nós temos dezenas desses povos. Eles têm algumas características culturais e de organização comuns, como por exemplo, eram povos guerreiros, tinham uma tradição militar muito forte, possuíam um líder, né, geralmente esse é o guerreiro mais valente, enfim. Eles tinham uma tradição de, quando os guerreiros derrotavam um povo rival, eles saqueavam as riquezas e compartilhavam entre si essas riquezas, que os romanos chamaram de comitatus. Isso vai ser uma das bases do feudalismo, que vai começar lá no século IX, basicamente, formalmente, né, com o final do Império Carolíngio. E eles tinham a questão também bem importante das leis, que eram somente orais, o direito consuetudinário.
E esses povos, como eu acabei de falar, eram muito variados, existia um grande número de povos bárbaros, mas o mais duradouro desses povos, que constituiu um reino mesmo, esse reino acabou se configurando em um império depois, foi o reino dos francos. E isso acaba gerando depois a formação do Império Carolíngio. Enfim, não vou ficar entrando em reino franco e Império Carolíngio aqui com vocês. Depois que a gente chega já lá no século IX, então fazendo um salto aí de 400 anos, nós temos a formação de uma das características mais marcantes do período medieval, que é o próprio feudalismo. Então o feudalismo ele era um sistema econômico, também tinha lá suas características sociais e culturais, enfim, marcado principalmente pela dependência das pessoas em relação à terra. A terra era a principal fonte de riqueza nessa época do feudalismo. Isso quer dizer que então que não existia dinheiro, não existia comércio? Não, não é bem assim. As moedas basicamente não eram mais cunhadas, por quê? Porque as pessoas trocavam produtos e os feudos eram basicamente unidades autossuficientes. Pô, não sabia. Ah! Vocês me falaram agora, que merda, hein? Eles produziam quase tudo o que precisavam. Existia um comércio? Existia, pequeno, pouco representativo. Mas não quer dizer que desapareceu completamente o comércio. Não, é que a atividade agrícola se tornou muito mais importante. E dentro da sociedade feudal nós temos basicamente 3 grupos. Clero, também chamado de oratores, nobres, chamados de belatores, porque se dedicavam à guerra, a guerra era a sua principal função, e a defesa do feudo, e os servos, ou camponeses, também chamados de laboratores, que faziam o trabalho. Então, hoje é só para a gente fazer uma introdução mesmo sobre essa questão do feudalismo, questão da Idade Média, enfim. No próximo vídeo eu vou me aprofundar mais nessas questões importantes sobre o sistema feudal, falando do comitatus, do colonato, falando das relações servis, das obrigações servis e das mudanças existentes também dentro do sistema feudal. Então é isso, lembre-se dessas questões que eu comentei no início do vídeo, né, sobre tratar a Idade Média como Idade das Trevas, tá? Cuidado, a gente não pode simplificar um período tão rico e tão importante de um jeito tão fácil assim. A gente não pode simplesmente chegar e falar, foi a Idade das Trevas, ponto final, acabou. As coisas não são tão simples assim, tá? Grande abraço pra vocês e até a próxima. Tô cansado. Lady Gaga.